Ailton José Alves, lave a boca antes de pensar, antes de pronunciar o nome de muitos pastores, daqueles que foram fiéis, não foram apenas fiéis a Deus, foram fiéis a Deus e à igreja onde serviu. Não são uns coisinhas de araque que eu vejo hoje, sabe? Lambendo o seu calcanhar, para poder você passar lisinho aí e passar ileso dessa corrupção toda que a gente tá ouvindo falar de você. Então limpe sua boca, peça perdão a Deus enquanto é tempo, entendeu? Porque se você não quiser responder mais um processo... Paz do Senhor, irmão Josué, caríssimo. Desculpe eu estar lhe incomodando a esta hora, né? E pelo fuso horário aí no Brasil já é noite, né? Aqui é dia. E eu, inclusive, vou falar rápido, porque eu estou trabalhando, né? Irmão Josué, eu vi por um acaso um vídeo do pastor Isaac Silva. Pastor Isaac Silva, eu vi um vídeo dele falando contra os prezados, né? Os irmãos que estão denunciando aí os desvios de conduta do gestor-presidente. Ele critica indiretamente a sua pessoa e os outros irmãos que têm canal, né? Por estarem denunciando as más obras aí do gestor-presidente. Eu não pude deixar de contactar o senhor, viu? Por gentileza, o senhor faça um vídeo, por amor à igreja, o senhor faça um vídeo refutando essa fala, porque não pode ser uma coisa dessas. Se o senhor não reagir a esse vídeo aí, o senhor peca. Então, por gentileza, assista e refute, porque o diabo está usando esses pastores aí, né? E quando Deus levanta homens de Deus para mostrar as más obras, denunciar as más obras desses homens aí, eles se levantam, né? Então, por gentileza, assista e reaja, porque não pode ser uma coisa dessas, não pode ser. Porque pelo que ele fala aí, o errado é quem denuncia a iniquidade, não quem pratica a iniquidade, né? Então, numa dessas daí, partindo do raciocínio dele, esses homens que Deus levantou aí no Velho Testamento, na época de Israel, para denunciar as más obras dos reis e sacerdotes iníquos do arraial de Israel, fizeram a vontade do diabo, denunciando os reis e sacerdotes. Então é um absurdo, é antibíblico e é também um absurdo. Então, por gentileza, reaja a esse vídeo aí, ok? Deus lhe abençoe, muito obrigado. Desculpe aí. Prezado irmão, prezada irmã, o que compartilharei neste vídeo não é uma mera reflexão, é um grito de alerta diante de uma realidade espiritual gravíssima que ameaça a integridade do povo de Deus. Falo com temor no coração e com o peso da responsabilidade que carrego diante do meu Deus. Aqui no estado de Pernambuco, eu participei de uma audiência em que eu, como advogado, tive vergonha. Um pastor muito conhecido, o nome dele é Isaac Silva, se eu não me engano, é Isaac. Esse homem da igreja Assembleia de Deus, esse homem foi para uma audiência no juizado do torcedor aqui nos Aflitos, com 2 seguranças, Josué, para guarnecê-lo, seguranças armados na frente do juizado. E esse homem chegou com a mala de couro, isso aí eu não esqueço mais nunca. Ele chegou, estavam todos aguardando a audiência. Ele chegou com ar de desprezo para todo mundo, para juiz, para as partes, de estagiários que estavam presentes. Olhou assim, com arrogância tão grande, pegou a bolsa dele, eu não me esqueço mais nunca, jogou assim na mesa, ó, pá! E olhou assim com a cara de raiva, de desprezo. Como é que um homem desse sobe no púlpito para pregar amor? Se comporta diante de uma audiência dessa, como se aquelas pessoas não fossem nada. Inclusive, o próprio dono dele, se comportou assim em audiência. Você sabe muito bem o que o doutor Aubry disse. Não havia nenhum ato de nobreza, nenhum ato de humildade. Pelo contrário, se comportou com superioridade sobre todos. Então, a gente está lidando hoje com pessoas que há muito perderam a sensibilidade do evangelho. Há muito não sabem o que é evangelho. Evangelho é sofrimento, Eric. Evangelho não é esse tipo de coisa, não. E eu quero chamar a atenção de Ailton José Alves, o gestor-presidente, e de seu pastor auxiliar, Isaac Pedro da Silva, se eles conhecem este documento aqui, olha. Eu quero perguntar, já mostrei aqui e quero mostrar novamente a você. Preste atenção, Isaac Silva, o que foi que você falou ao Ministério Público? Meu irmão, não faça isso não, você está enganando o povo por aí afora, Isaac Pedro da Silva. Isso é feio para um cidadão, imagina para um homem que se diz pastor, sobre os púlpitos coagindo as pessoas, porque eu tenho prova aqui. E se você abrir um processo contra mim, você vai ficar como mentiroso, porque eu tenho testemunhas materiais e pessoas que vão testemunhar
aí, porque eu tenho recebido inúmeras denúncias contra a sua atuação. Inclusive, você recebe salário da igreja. Isaac Pedro da Silva. O pessoal que trabalha a semana toda, 30 dias, para custear seus custos com combustível e manutenção de carro. Tá entendendo? Sabe o que é que você está fazendo? Você vai para Gravatar. Ou, Isaac Silva, fazer reuniões com obreiros. Você tem a liberdade de fazer. Agora, o erro está em você usar o dinheiro dos fiéis para promover coisas que não dizem respeito à finalidade da igreja. Por isso que a gente diz que vocês estão operando desvio de conduta e finalidade. Tá certo? Então você diz assim, Isaac, olha, no mesmo depoimento de Ailton José Alves, no mesmo sentido, foram as declarações do pastor Isaac Pedro da Silva, confirmando a inexistência da Comissão da Cidadania, ou seja, do Projeto de Cidadania. Olha que vergonha. Ou comissão organizadora das eleições, alegada pelo denunciante, que fui eu, em 2016. Aí ele diz, mas apenas a Comissão de Assuntos Especiais, da qual é membro e que cuida de assuntos administrativos diversos das Assembleias de Deus. O que você está fazendo em Gravatar? Nas reuniões aí nos templos, é coisas administrativas ou é referente à política e indicação de candidatos? Isaac Pedro da Silva? Viu, Isaac Pedro da Silva? Inclusive eu tenho uma postagem sua aqui, fotografias suas aqui em reuniões. Faça isso não, meu irmão. Isso é vergonhoso. Aí depois você quer pregar na igreja santidade, aí dizem que Josué é duro. É a verdade, nua e crua, doa quem doeu, homem. Os irmãos me mandaram. Eu tenho vídeo, tenho fotos, tenho áudio. Você tá vendo aí? Você tá vendo aí Isaac Silva, nesta fotografia aqui, reunindo aí pessoas de responsabilidade no setor 27. Eu digo até o setor, viu, Isaac Pedro da Silva? E você fez uma reunião lá em Gravatar, levou uma comitiva de obreiros para tratar de política, por certo, para fugir aqui dos olhos. Mas olha, a Bíblia diz que não há nada encoberto que não seja revelado. Então, Isaac Silva, Isaac Pedro da Silva, te cuida, te cuida. Eu estou dizendo mesmo, te cuida, porque eu vou te denunciar novamente ao Ministério Público Eleitoral. Provas já tenho suficiente e vão me chegar mais. As pessoas estão sabendo. E assim, irmãos, divulguem este vídeo, tá? Divulguem, porque esses homens devem ser parados. Por quê? Tanto empenho para eleger um candidato. Será que eles têm interesse em quê, irmãos? Escusos para os candidatos, talvez, né? Colocarem as mãos sobre alguma coisa que não pode ser revelada. Isaac Pedro, te cuida. Por quê? Eu vou te denunciar novamente ao Ministério Público. Já tenho material suficiente. E conforme o teu depoimento lá, que depois o Ministério Público haverá de me mandar, eu quero confirmar com o seu depoimento dado aqui, olha, e com essas verdades que eu acabei de mostrar, tá? Essas palavras não são dirigidas àqueles que, por escolha própria, têm ferido a igreja com suas atitudes perversas. Esses já se entregaram à insensatez e se tornaram surdos a qualquer apelo por arrependimento. Caminham rumo à ruína, cegos e com os corações endurecidos, recusando-se a voltar atrás. Eu tive a oportunidade de ouvir da boca do gestor Isaac Silva coisas que eu nunca imaginaria que iria ouvir, principalmente sobre o projeto Cidadania. Para conhecer um pouco sobre o gestor Isaac Silva, eu fui proibido de gravar alguma coisa ali naquele gabinete, através do meu celular, naquela reunião. Quando o mesmo viu que eu estava gravando propositalmente, ele disse que ali nada se gravava. Mas eu quero dizer para os irmãos e para o irmão Giovanni que, por incrível que pareça, eu desliguei o meu celular e coloquei em cima do birô dele, mas nós tínhamos um plano B, e esse plano B foi o suficiente para, assim, a gente gravar a nossa conversa, a nossa história. E o meu objetivo em gravar, irmãos, não foi para denegrir a imagem de ninguém, porque quem tem uma imagem reta, quem tem uma imagem irrefutável, não teme e não tem receio de nada. Porque muitas vezes a gente fala sobre todos esses escândalos, irmã Giovanni, que está acontecendo aí, e tem pessoas que ainda não acreditam na veracidade dos fatos. Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que, repito o que falei em áudios anteriores, alguns líderes que têm o título e amam ser chamados de pastores, mas que na verdade não são,
só estão preocupados, na realidade, com o seu bem-estar, com status perante a sociedade, perante a igreja, e estão preocupados apenas com finanças, com cifras. Mas o amor, o cuidado para com as vidas está muito aquém da realidade. Este clamor é dirigido à noiva do Cordeiro, o corpo de Cristo, a quem pela graça de Deus sirvo com temor como ministro do Evangelho. Irmãos, nós estamos aqui, um prazer, na cidade de Paudalho, na cidade do gestor Isaac Silva, que já saiu aqui de Paudalho, né? Hoje a cidade está sendo interinamente, a igreja está sendo interinamente dirigida pelo Levi, não é? E nós estamos aqui na casa da irmã Linda, uma mulher de Deus, uma mulher que não serve a Deus por cargo, de maneira nenhuma, irmãos, mas uma mulher que foi assim de uma forma desrespeitosa, não é? Colocada para fora do trabalho, como se estivessem colocando um qualquer. Isso acontece em geral, isso até é a aula que o presidente Ailton José Alves dá para os obreiros dele. O obreiro é tirado de um campo, jogado para um lado e para o outro, como se não tivesse família. As irmãs do círculo de oração, não é? São jogadas de um lado para o outro, como se não tivessem família. As irmãs que dirigem órgãos, como a irmã Linda, que dirigia o conjunto de Planalto, há tantos anos, foi retirada do cargo, sem ser avisada, sem motivo nenhum. E ela diz aqui pra gente, irmão, que está 3 meses sem ir para a igreja, não é porque ela deixou de ser crente, não, que ela é crente. Ela está como Elias. Lembra de Elias, quando ficou na caverna, quando Jezabel ameaçou Elias? E o anjo do Senhor apareceu a Elias e disse, levanta da caverna, porque tu tem muito o que fazer. E nós estamos aqui na casa da irmã Linda, dizendo a ela que o tempo dela na caverna chegou, e ela vai se levantar, vai para o culto, vai servir a Deus com alegria. Diga alguma coisa aí, irmã Linda, por favor. Irmãos, mas Deus está no comando de tudo. Ele é quem é o dono de tudo, Ele está no controle. Mas em casa eu estou servindo ao meu Deus, que agora entristece nós. É a maneira do presbítero ter me arrancado. A maneira chocou, me chocou muito, e meu esposo também. Não é por motivo de cargo que para o céu nós vamos, se trabalharmos, fazemos a obra do Senhor bem, porque lá no céu não tem cargo, lá no céu vai ser só humilde aquele que trabalhar para o Senhor. Amém? São essas coisas que entristecem a igreja. Meus irmãos, vocês estão ouvindo aí, irmãos, o relato de uma irmã que é uma das matriarcas, uma das crentes mais antigas aqui da igreja de Paudalho. E essa história da irmã Linda, irmãos, reflete o que vem acontecendo em todo o estado de Pernambuco, na gestão de Ailton José Alves e de gestores doentes, falsos mestres e falsos profetas como Isaac Silva, que graças a Deus, a gente está andando aqui por Paudalho e os irmãos estão louvando a Deus pela saída de Isaac Silva aqui de Paudalho. É a ela que me dirijo. Despertemos e não permitamos que o mal avance sobre nós sem resistência. Aí é onde eu digo, há uma incoerência muito grande em algumas coisas que são ditas aí com a vida de quem diz. Então, é por isso que o maior exemplo é a vida. E esse gestor, Isaac Silva, ele não tem testemunho como um pastor, um homem de Deus, né, para que essa mensagem dele vingue, ou seja, pegue força. O que enfrentamos nesses dias não é fruto de meras ações humanas, mas uma guerra espiritual violenta, uma batalha intensa travada nas regiões celestiais, uma ofensiva das trevas contra tudo o que é santo, puro e consagrado ao Senhor. O Ministério Público de Pernambuco está investigando uma denúncia envolvendo um deputado e uma vereadora. As informações sobre essa denúncia estão aqui, olha, no nosso portal g1.com.br/pe. De acordo com o Ministério Público, o deputado estadual Adalto Santos, do PSB, e a vereadora do Recife, irmã Aimee, do PSB, são suspeitos de contratar 2 funcionários que nunca prestaram serviço na Assembleia Legislativa nem na Câmara Municipal do Recife. O inquérito que foi instaurado aponta que esses 2 funcionários devolviam parte do dinheiro que recebiam, uma prática ilegal conhecida como rachadinha. O Ministério Público informou que também está sendo investigado o pastor Ailton José Alves, presidente da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. Ele é suspeito de fazer parte do esquema. Estamos diante de uma trama sombria, meticulosamente urdida pelo inferno, cujo objetivo é claro: enfraquecer, desmoralizar e silenciar a liderança espiritual da Igreja de Cristo. Esse é um áudio de repúdio à pessoa do senhor Ailton José Alves,
que ainda se denomina pastor presidente da IADPE, e gostaria muito que esse áudio chegasse aos seus ouvidos, senhor Ailton, para que o senhor tomasse ciência de que as coisas que são faladas, mesmo em reuniões, existem pessoas entre vocês que não comungam das mesmas ideias, que são revoltados, apenas estão impostos nesse lugar aí e não podem se expressarem. Mas alguém aí, bem de perto, alguém que é ciente das suas falas, dos seus comportamentos em reuniões, nos fez saber de algo bem sério. Que eu, como filha de pastor, de um homem de Deus, de alguém que tem que teve durante toda a sua vida um comportamento ilibado como pastor, como homem, como pessoa, certo? E todos nós da minha família, ficamos extremamente revoltados, com muita vontade de levar alguns das suas falas bem adiante, para que você também pudesse ser responsabilizado por aquilo que você fala, achando que não vai chegar aos ouvidos de quem não gostaria de ouvir certas coisas. Mas chegou aos nossos ouvidos. Que você, em algumas das suas reuniões, ou se não todas as reuniões, foi falado que o meu pai seria ladrão. Tratava ele como ladrão. Primeiro, senhor Ailton, se ele fosse isso aí que o senhor está falando, eu quero lhe dizer que ele estaria rico como o senhor está. Porque meu pai foi de um tempo onde se ter vergonha, onde se ter nome limpo, era decente. Hoje, já não se pode dizer o mesmo se tratando de você. Que a gente está vendo, está ouvindo, tudo que é barbaridade, tudo que é vergonhoso de alguém que poderia estar vivendo uma outra história, mas está afundando com seu nome e com uma entidade muito respeitosa como é a Igreja Assembleia de Deus, em Pernambuco. Mas o senhor, com a sua corrupção, fez o favor de incluir junto com a ceboseira que está o seu nome, levar também essa entidade de uma forma vergonhosa, a sociedade hoje conhecendo coisas de um homem que poderia ser exemplar e a gente está vendo a vergonha que está sendo falada. Não é o meu pai que está respondendo o processo, não foi o meu pai que teve que prestar conta, que mentiu em julgamento, não foi o meu pai que passou por esse processo todo que a gente está vendo o senhor passar. Ailton José Alves, lave a boca antes de pensar, antes de pronunciar o nome de muitos pastores, daqueles que foram fiéis, não foram apenas fiéis a Deus, foram fiéis a Deus e à igreja onde serviu. Não são uns coisinhas de araque que eu vejo hoje, sabe, lambendo o seu calcanhar, para poder você passar lisinho aí e passar ileso dessa corrupção toda que a gente está ouvindo falar de você. Então limpe sua boca, peça perdão a Deus enquanto é tempo, entendeu? Porque se você não quiser responder mais um processo para dispersar o rebanho e desacreditar a mensagem do Evangelho, acusações em série, alimentadas por rumores, insinuações, calúnias e toda sorte de maledicência, são lançadas nas redes sociais como dardos inflamados, espalhando-se com rapidez assustadora como fogo em palha seca. E, infelizmente, esse monte de lixo tem envenenado a mente de alguns crentes sem discernimento espiritual, ferindo profundamente a comunhão do corpo de Cristo. Esse crápula aqui desse Ailton José Alves não pode mandar na sua família, no seu dinheiro, no seu pagamento. Olha só o áudio que esse canalha aqui trouxe, coibindo o povo a ajudar os pobres. Olha só o cúmulo da canalice aí na sua tela. E vazou um áudio do tal... Eu não vou nem chamar esse cara de pastor, né? Mas o tal do Ailton José Alves, ele que se intitula pastor da igreja de Pernambuco, onde ele proíbe severamente os seus membros de doarem cesta básica para os necessitados. Olha só até onde chega a ganância, a miséria desse desgraçado que se intitula pastor. Os efeitos dessa investida maligna já são visíveis. Crentes simples estão sendo arrastados por um turbilhão de dúvidas, perdendo o rumo e passando a desconfiar de tudo e de todos. Muitos agem como se os escândalos cometidos por alguns que ostentam o título de pastor fossem a regra
e com isso tratam com desprezo até os verdadeiros homens de Deus, fiéis ao seu chamado, como se nenhum deles merecesse respeito e honra. Nesses 90 dias, aí começou a corrupção. Começou a corrupção e compra de voto, já para uma nova eleição, da qual seria apresentado o senhor Ailton José. E um profeta que é muito usado por Deus disse em uma live, e isso está registrado aqui no YouTube, que haveria um grande escândalo vindo da Assembleia de Deus do Pernambuco envolvendo o pastor Ailton José Alves. Quem viver verá. Deus vai tirar esse homem de uma forma ou de outra. Vai tirar por bem ou por mal. Mas que a justiça de Deus vai pesar na vida de Ailton, isso não tenham dúvidas. O que Ailton plantou, Ailton está colhendo. E o mais triste é que almas estão sendo empurradas para longe do caminho da salvação, feridas, escandalizadas e, não raras vezes, transformadas em cúmplices desses ataques. Eu quero mandar um recado para todos os crentes do Brasil, principalmente aqui do estado do Rio de Janeiro. Não quero vocês vindo fazer oração no presídio de Bangu, não quero ver vocês fazendo visita. Vocês estão virando escândalo no Brasil inteiro. Vocês estão sendo pedra de tropeço. Vocês estão sendo mau exemplo. Eu nunca vi espírita tá trocando farpas na internet. Eu nunca vi macumbeiro, budista, feiticeiro, nenhum discutindo na internet igual os cristãos estão fazendo aí. Então, devido a isso, eu não quero que vocês venham orar para ninguém no presídio. Se vier, vai ter rebelião, vai ter nada bom aqui não. Então não venha. Deixa que a gente busque a Deus da nossa forma, deixa que a gente faz as nossas orações da nossa forma. Tá? A gente não quer ficar sobrecarregado por uma má conduta de vocês colocando a mão na nossa cabeça para orar. A gente não quer exemplo de quem não é exemplo. Mau exemplo a gente já são, a gente só quer mudar de vida. No livro de Efésios 4, versículo 24, a Bíblia diz assim: revesti-vos do novo homem. Revesti-vos do novo homem, que em Cristo Jesus nasceu, pela santidade, pela graça e pela verdade. A minha Bíblia diz assim. Tem um monte de crente velho dentro da igreja que não deixou de ser o velho homem que ele era antes. Continua na mentira, continua na fofoca, continua no engano. Tá dando mau exemplo, mau testemunho. A gente não quer isso na cadeia, não. É como se uma nuvem de trevas estivesse sendo lançada sobre o povo de Deus, apagando o brilho do testemunho cristão diante do mundo e espalhando angústia dentro da própria casa do Senhor. Permitam-me dizer ainda mais uma coisa. Temos sido saqueados dos dons espirituais que se tornam raros a cada dia em nossas igrejas. As raras manifestações espirituais autênticas ainda sofrem as mais variadas críticas. Até um bocado de pastor assembleano, pastor Ailton, que não deixa o Espírito de Deus operar livremente na igreja, como vocês aqui podem, nesta noite, servir ao Senhor com alegria. Estive em igreja em que se alguém se levanta para entregar uma mensagem profética, é repelida na hora de: pode parar, porque aqui nós não queremos meninice. Meninice é de um pastor incrédulo, de um pastor que não crê mais nos dons espirituais, que já perdeu o escudo de ouro. Isso é meninice. Se isso é ser da velha guarda, eu sou da velha guarda. Mas estou muito bem concentrado na realidade de hoje. É triste saber que nossos escudos de ouro têm sido substituídos por escudos de cobre. Sabe o que quer dizer isso? É o certo pelo incerto. É o integral pelo mais ou menos. É a verdade pela mentira. É a fé genuína pelo racionalismo carnal. Tudo isso nos leva a abrir os olhos para a farsa das imitações que estão aí, beirando e tentando entrar nas nossas igrejas. É disso que eu quero te falar agora para terminar. A farsa das imitações. Meu Deus do céu. Note o que o texto diz assim: em lugar dos escudos de ouro fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda e traziam os escudos de cobre e os tornavam a pôr na câmara da guarda. Essa escritura retrata o estado caótico a que foi submetido o reino de Israel. A partir de então, a história revela que houve uma divisão enorme no reino de Israel. 10 tribos se separaram, foram para um lugar. Roboão ficou apenas com 2 tribos. E essa divisão, provocada pelo orgulho, pela displicência espiritual com a direção de Deus no reino de Israel, produziu o caos espiritual que até hoje estão tentando recuperar o que já perderam. Até hoje, nunca mais recuperaram os escudos de ouro. Nunca mais conseguiram recuperar os tesouros da casa de Deus, nem tampouco os tesouros da casa do rei. Meu Deus do céu. Isso nos ensina, irmãos, que quando estamos fora do projeto de Deus, nós temos a tendência de buscar formas, meios e substitutos da verdadeira fé. O rei Roboão passou a viver com seus príncipes, generais e sacerdotes uma farsa. Ele trocou o ouro pelo cobre, ele trocou o genuíno pelo falsificado, ele trocou o verdadeiro pelo que era mentiroso, ele trocou o puro pelo impuro, ele trocou
trocou a sinceridade pela hipocrisia. Ele trocou o autêntico pelo falso. Nós sabemos que no campo da tipologia bíblica os dois metais são distintos. O ouro tipifica a realeza, a glória, a dignidade, a resistência, a durabilidade e a sinceridade. Mas o cobre é um metal feito de uma liga que envolve geralmente às vezes um pouco de bronze e de estanho. E dizem as traduções, que até tiveram dificuldade para essa tradução literal, de que isto é uma realidade. Essa combinação de cobre com bronze torna o metal ainda mais inferior do que o ouro. O cobre, quando polido, brilha como ouro, mas seu brilho e cor não tem durabilidade. O que o rei Roboão fez foi uma troca de valores. Houve uma mudança de atitude. Desenvolveu-se entre ele e os seus príncipes e generais e tal um espírito de mentira, uma tremenda de uma hipocrisia. Criou-se um estado do faz de conta. Fazer conta que é, do parece que é, mas não é. É mais ou menos isso. Toda vez que o rei Roboão entrava no palácio ou no templo, a guarda real embraçava os escudos de cobre polidos e brilhantes para dar a ideia de que tudo era como antes. Mas tudo não passava de uma farsa. Se contextualizarmos essa história, chegaremos à conclusão de que nossa história hoje, vivemos em muitos lugares e muitas igrejas, uma história bem parecida com a história de Israel. O ouro doutrinário de muitas igrejas por aí já tem sido roubado. Não há mais nem culto de doutrina. Os cultos de doutrina são os mais pobres, são os mais miseráveis, onde o povo nem tem mais prazer de estar lá, porque seus líderes não têm mais nada para dar, não tem mais nada para pregar. Que há muito tempo eles não se ajoelham para buscar de Deus a unção, o poder, a autoridade para poder pregar a palavra. Essa que é a verdade. Então eles preferem viver um estado do falso brilho do cobre. É o estado espiritual do parece que é, mas não é. É o estado do verniz espiritual. É o estado do polimento pentecostal. É o estado da emoção em detrimento da razão. É o estado da fé epidérmica, daquela que arrepia a pele e do arrepio dos pelos. Esse é o estado de muita gente. Eu me arrepiei, então eu estou sentindo a presença de Deus. E quando ele sai, depois passou o arrepio, ele volta a fazer a mesma coisa, os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas coisas. É lamentável, irmãos. É lamentável. Eu fui de uma determinada igreja para pregar e eu me senti mal no púlpito daquela igreja. Eu não sabia explicar. Eu orei, Deus, Senhor, o que está acontecendo aqui? A igreja estava convivendo com um homem adúltero no púlpito da igreja. Anos e anos enganando a igreja. Enganando a igreja. Ninguém engana Deus. Pode enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana. Porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Sabemos e cremos firmemente que a igreja de Cristo jamais será vencida. Essa é a promessa do nosso Senhor. Ele mesmo declarou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Muitos gestores da IADPI são verdadeiros hipócritas, homens perversos, sepulcros caiados, mentirosos, falsos mestres e falsos profetas. Suas mensagens no púlpito não têm mais unção e nem graça. São homens desviados, verdadeiros tiranos e ditadores. Além do presidente Ailton José Alves, queremos destacar o gestor de Paudalho Pi, um homem mau, perverso e dissimulado, que vem oprimindo os nossos irmãos daquela cidade a ponto de diáconos serem obrigados a gravarem áudios mentirosos para dizer que está tudo bem e nós sabemos que não está. O Isaac Silva é tão cruel e maquiavélico que chegou a comparar o divórcio de um obreiro de Paudalho com uma união homossexual. E olhe que esse obreiro se divorciou quando ainda nem sonhava em ser um crente, ou seja, ele estava no mundo de pecado. Mas vejamos a vida pregressa do Isaac Silva. Já era auxiliar de trabalho da IAB quando por 3 vezes caiu em pecado de adultério e foi disciplinado. Mas hoje é um ministro-diretor da IAB. Observem, adulterou 3 vezes. Não foi apenas uma. Passou vários cheques sem fundo para um empresário do Recife. E aí só pagou esses cheques em várias parcelas depois que o então presbítero Luiz Granjo denunciou perante a reunião de obreiros em Recife dizendo que Isaac Silva tinha passado cheques sem fundo para um empresário de Recife. No outro dia pela manhã Isaac Silva foi desesperado à residência desse empresário para pagar os cheques, que foram parcelados em vários meses. Isaac Silva, segundo o relato de vários irmãos da IAB, morre de vergonha de andar com a sua esposa pelo fato dela ser baixinha. Isso é fato. Percebe-se isso claramente em suas apresentações em público. Desta forma perguntamos ao presidente Ailton José Alves, são esses os seus diretores, presidente? Como podem homens com essa história quererem cobrar santidade da igreja? Como pode Isaac Silva permanecer ensinando para casais e famílias? O senhor pode nos responder, gestor Ailton José Alves. A igreja é invencível, porque é sustentada pelo próprio Deus. No entanto, muitas vidas podem ser tragadas por esse engano, caso não haja uma reação firme por parte dos verdadeiros servos e servas de Deus em defesa da igreja de Cristo. Irmãos, vejam aí esses áudios que seguem. O primeiro é uma gravação, um irmão sério da nossa igreja em Paudalho, funcionário da igreja, que foi demitido por Isaac Silva, não é? Ele grava, tá certo, a sua conversa com esse gestor, falso profeta, não é? E falso mestre. E ele inicia, você vê que o Isaac Silva cobra do irmão, pergunta se ele está gravando e pede o celular dele, mas o irmão foi preparado. E aí nós advertimos a todos os servos e servas de Deus que quando forem a gabinetes de gestores como esse aí, tá certo? Gravem e não aceite que ninguém pegue o seu celular, ninguém tem esse direito. Tá certo, irmãos? Então vejam aí a gravação, Isaac Silva foi gravado. Oi, Henrique, Pai Senhor. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Amém.
O senhor está com o celular aí? Tô. Eu queria ver o celular. Sabe por que eu estou pedindo para ver? Não, eu tô entendendo já o que é. Porque o irmão Henrique foi gravando aqui, né? Um deles. Sei. Aí fica um negócio, né? Olha, irmão Henrique, como o senhor sabe, todo final de obra, né, as empresas aí fora, elas sempre demitem. E depois, quando começa outra obra, poderá demitir novamente aquelas pessoas. E a igreja não é diferente. Né? A igreja está com um efetivo muito grande. A gente terminou a obra lá em cima e veja que o senhor, inclusive, já era para ter sido afastado faz tempo, desde o começo do ano. E eu vi que a gente veio segurando, falei com o senhor e tal. Então não é nada contra o senhor. Não tem nada contra o senhor, o senhor não está saindo por problema, não. É normal a contenção que a igreja está fazendo. A igreja vai demitir esses 7 agora, né? Porque vai ter dois vigílias, né? Mais os 5. E amanhã, depois, a igreja começando a construir novamente, quem vai construir? E poderá voltar, ou todos, ou alguns desses, ou que interessar, ou que... Apesar que os que saíram, a gente nunca tem esperança de voltar, porque até aqui eu nunca vi a igreja fazendo isso, né? Demitir um funcionário para trazer de volta, tá vendo? Mas, a não ser que o funcionário saia com problema. Porque veja, aqui, desde que eu estou aqui, já saiu funcionário daqui, que não tem como voltar mais. Por quê? Porque ele não se comportou, ele não deixou a porta aberta. Certo? Mas tem um funcionário aqui que, se eu permanecesse aqui e precisasse, ele ia voltar. Por que não? Uma pessoa que não criou nenhuma dificuldade para a igreja. Então, eu estou comunicando ao senhor. Aí o que o senhor vai fazer? O senhor vai pegar... O senhor tem quanto tempo na igreja? Parece que no começo do ano agora parece que é 8, negócio assim, vai 7 anos e pouco. Pronto, então o senhor vai pegar a sua carteira, né, profissional, essa folhinha aqui, que é a de porta, e amanhã de manhã o senhor vai lá naquela mesma clínica que o senhor fez o exame admissional, né? Estava ali lá no DERB? É mais ou menos, eu vou com o menino. É ali perto do Colégio Militar, pertinho ali do DERB. Aí faz o exame, já vai no tempo central para entregar a documentação e esperar a homologação, né, da demissão, você vai receber sua indenização. E eu vou orar para que antes de terminar o segundo desemprego, o senhor consiga, né, um novo emprego. De repente pode ser até de volta na igreja. Não, pro emprego eu sei que eu me esforço para muito para conseguir da minha filha. Não, Deus vai cuidar do senhor. Cuida, sim. Como é que está? Sem dúvida. Tudo pai, estou bem. Com a esposa? Está muito bem. Tá tudo tranquilo. Tá né? tudo tranquilo. E a igreja continua aqui, eu continuo sendo seu pastor, enquanto estiver aqui cooperando com o nosso pastor. Certo. E o que a gente puder fazer para lhe ajudar, para lhe apoiar, a gente está aqui. Tá certo? Tá certo. O senhor não está saindo da igreja, brigado com a igreja, não. Eu digo, saindo da igreja do trabalho, né? Como funcionário. Para mim está tudo em paz, não tem problema nenhum. Apesar que os que saíram, que teve problema, eu já percebi um trabalhar seu que o senhor nunca demite um funcionário na hora, sempre o senhor dá tempo ao funcionário e aí depois o senhor demite o funcionário. Eu estou me sentindo dessa maneira, pastor. Veja, eu já estava na sua lista para sair, como o senhor falou nesse instante. E agora o senhor me está para fora. Não é que o senhor estava na minha lista, eu não tenho lista. Eu não tenho lista de demissão. O senhor falou para mim que eu estava na sua lista, na demissão. Não, eu não falei de lista, porque eu não tenho lista. O senhor ia ser demitido por conta daquele comportamento seu, a situação que o senhor estava vivendo, naquele momento. Sim, pastor, mas aí era uma situação que era anulada no meu casamento. Tem nada a ver com eu como funcionário constante da igreja. Tem não, pastor. Tem não. Era uma coisa que poderia ser resolvida de outra maneira. Aí o senhor botou meu trabalho no negócio do meu casamento. Eu me senti dessa maneira. Eu senti assim. Bom, você pode se sentir da forma como você achar, né? Isso, eu me senti dessa maneira. O importante é que não foi assim, eu não pensei nisso. Eu entendi assim. Muito pelo contrário, eu sempre lhe ajudei. Porque o senhor chegou até a falar que eu estava trazendo um escândalo para a igreja. Mas estava. Tá entendendo? Estava no comportamento do senhor, estava. Bom, o senhor entende que não, mas eu o que estava acontecendo, né? É o que estava acontecendo. Mas agora, eu como funcionário, digo isso diante do senhor, do irmão João, procure saber de mim alguma coisa, eu como funcionário, que ele vai dizer como é que eu sou. Eu lhe disse alguma coisa, eu falei mal do senhor? Eu não sei, eu sei que... Não, como funcionário, deixa eu lhe dizer então aqui, em alto e bom som. Pode falar. Como funcionário, eu não tenho que reclamar do senhor. Então, não estou fazendo queixa do senhor como funcionário. Agora eu estou me sentindo assim, eu vou sair da igreja como se fosse alguma coisa de uma passada para se concluir agora. Não, eu estou me sentindo dessa maneira. Não tem nada a ver, não se sinta não, senão, viu? Eu estou me sentindo assim. Tá bem. Agora que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas só que... O senhor está saindo, então os outros estão saindo com isso também mesmo? Não, aí tem uns aí que sim, eu sei isso muito bem. E o senhor sabe, eu sei. Agora eu sei saber também. Eu sei. O senhor sabe. Tá bem, então essa é a informação que eu tenho para lhe dar. E qualquer coisa estamos aqui. Tá certo, tá certo. Tá bem, meu? Tá bom. Pode ser. Pode ser. Tá bem. Agora não é de manhã, viu? Tá certo. O senhor pega a carteira, né? Ele estava para fazer uma reunião com o funcionário. Aí só que aquele áudio que o senhor lançou aqui, fala a respeito de deixar o celular com o secretário, aí eu acredito que ele desistiu. Aí ele não quis falar com todo mundo,
certo? Aí ele quis falar de um em um, porque de um em um ele falava o que ele queria, certo? Mas mesmo assim, cada um funcionário que entrar para falar com ele tinha que pegar o celular da gente, viu? O senhor pode procurar saber esse algo aí que aconteceu, que você vai saber que foi uma coisa de verdade, viu? Cada funcionário que entrava no gabinete dele tinha que pegar o celular e amostrar ele, para ver se estava gravando ou não. Agora, eu nunca vi assim um pastor se preocupar em que vai dizer a um funcionário. Porque uma pessoa quando está pedindo um celular assim, eu acho que ele está com medo de alguma coisa ou está devendo alguma coisa. Certo? Porque um pastor de verdade, ele fala livremente. Ele não deve nada a ninguém. Então ele não tem o que ter medo de nada. Certo? Eu ia conversar mais com ele, mas só que ele não deixava eu falar. Tá? Eu queria dizer outros assuntos e ele não me deixava falar. Aí, talvez... E ele era assim, irmão Giovanni. O pastor Isaac Silva, ele era assim, ó. Se um funcionário... O senhor pode procurar saber isso aí, que isso é uma coisa de verdade também. Se um funcionário, ele ficasse doente, e se precisasse ir ao médico, ia ao médico, quando chegar lá, pegava um atestado, e chegava lá, entregava a ele, e a primeira coisa que ele dizia, que aquele atestado não ia ser bom para a vítima. Não ia ser bom para ele, porque ia prejudicar ele lá na frente. Prejudicar como? Quando viesse um corte, aquele que estivesse colocando um atestado, ele colocaria para fora. Foi justamente o que aconteceu com muitos. Assim, comigo não foi a respeito de atestado, porque esses anos que eu trabalhei na igreja, eu nunca me lembrei que eu coloquei um atestado, certo? Mas que alguns funcionários amigo meu de trabalho, quando levava um atestado, a primeira coisa que ele dizia que aquele atestado não ia ser bom para ele futuramente, porque quando viesse um corte, ele colocaria para fora. Aí o que acontece? Ele não, era como se fosse que ele não tinha misericórdia do funcionário, mesmo o funcionário estando doente. Uma vez eu fiquei muito indignado com a notícia que o funcionário foi lá e entregou um atestado a ele, estava com uma dor de dente e precisou ir no dentista. Arrancou o dente e foi levar o atestado até ele. E ele chegou a dizer, o mesmo funcionário que foi lá levar o atestado, veio na obra e disse a gente que o pastor falou para ele que aquele papel que ele levou, que era o atestado, não ia ser bom para ele. Não ia ser bom para ele. Porque futuramente, quando viesse o corte, ia botar para fora. Infelizmente, esse mesmo irmão que levou o atestado, ele colocou para fora. O pastor trabalha dessa maneira. Quer dizer, ele não queria saber que a pessoa estivesse doente. Ele queria que o funcionário trabalhasse doente. Certo? Essa era a vontade dele, era essa. E pode procurar saber que eu estou disposto a dizer na frente dele, na frente de qualquer um, que isso aí foi uma coisa de verdade. Pode procurar saber, que eu gosto de falar sempre a verdade. Salomão declarou que há um tempo determinado para todas as coisas. E este é o tempo de alertar o povo de Deus. A hora é agora de nos erguermos em oração constante e vigilância para proteger com zelo e temor a noiva do Cordeiro. Meu pai ligou para o senhor, pastor Ailton. Para o seu telefone, pastor Ailton. Ligou 9 vezes, não foi uma vez nem duas, não. 9 vezes! Desculpe aqui. Pode falar, fica à vontade. 9 vezes até disparar e o senhor não atendeu o telefone dele. E como já disse, procurei falar com o meu pastor presidente, já fui lá 3 vezes, não consegui. Falou com o pastor. Liguei já 9 vezes, não consegui. E para saber se é ordem dele ou não. Mas por último, acho que seja, porque lá Santo Antônio dos Palmares, hoje a equipe ia para lá. De repente a irmã manda dizer: tio Cabral, você ainda pode vir mais com a equipe. Você ainda pode vir com a equipe, porque o pastor Ailton não permitiu a equipe de criança vir aqui. O pastor não permitiu. E eu quis perguntar ao pastor, mas não tive oportunidade. O senhor ajudou a matar papai, que ele foi morrendo aos poucos. Aí foi alguém importante que tiver condições. Então, me ajude com oração. Me ajude com oração. Eu amo as crianças. Estou pertinho de partir. Estou chegando a 75 anos. Deus me conservando. E, lamentavelmente, estou sofrendo. Porque se Jesus disse,
aos discípulos, não impeça que as crianças virem a mim. Alguém está impedindo das crianças virem ao programa Pão da Vida. Por quê, meu Deus? Por quê? E aí papai foi proibido de repente. E quando foi na terceira vez, que aí já estava demais. Aí ele disse, não venho mais aqui, que tá me fazendo, que aí estava fazendo meu pai e minha mãe de otário. Vocês da Assembleia de Deus, da direção aí, não façam isso com os idosos, não. Isso é feio, isso é chato. Aí meu pai crime, disse, inclusive. Não venho mais. Aí o pessoal diz, não, mas você está mentindo que ele morreu de Covid. Morreu de Covid. Mas o senhor já começou a adiantar os dias de meu pai a partir daquele momento lá. A imunidade diante de um sistema de opressão, de tristeza, a imunidade baixa. As lágrimas dele desciam assim de vez em quando, ele sentadinho lá. De tristeza. Papai triste, minha mãe triste também. Os inimigos têm usado as redes sociais como instrumentos de ataque, mas nós as usaremos como trombeta nas mãos dos atalaias do Senhor. Ailton José Alves, Isaac Silva, Cândido de Freitas e Joel Teixeira. Esses 4 homens estão sendo ou foram denunciados por um pastor, colega deles, ao Ministério Público, à Polícia Federal e à Delegacia de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado em Pernambuco. Eles foram denunciados num esquema de furto do dinheiro público, do dinheiro dos pagadores de impostos do estado de Pernambuco. Esses 4 homens que vão aos púlpitos, aos cultos, doutrinar você, falar de santidade para você, admoestar você, ensinar você, pregar, abrir a Bíblia e pregar de Gênesis a Apocalipse. Muitas vezes até tirar lágrima dos seus olhos. Pois é, irmãos, eles precisam se pronunciar, precisam dar satisfação à igreja, porque existe uma acusação, um depoimento formal de mais de 5, de mais de meia dúzia de pessoas, de que o Ailton José Alves criou, administrou, manteve um esquema de rachadinha por quase 10 anos, dentro da sua gestão, da administração da IEADPE. E não somente ele participava, como muitos outros pastores e esposas de pastores se beneficiavam desse esquema de rachadinha, desvio do erário público. E você quer saber, esse esquema, essa organização, essa administração, existe um depoimento no Ministério Público dado por esse pastor e por sua esposa, que as tratativas, as administrações dos diversos problemas, da rachadinha, da partilha do dinheiro furtado do Estado, essa administração, essas tratativas eram feitas durante os cultos de ceias no Templo Central. Irmãos, é coisa muito grave. Olha, são esses homens aí, olha. Ailton José Alves administrando, Isaac Silva, Joel Teixeira e Cândido de Freitas. São eles que estão aí na Delegacia de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado. Os nomes deles estão lá, assim também como no Ministério Público de Pernambuco. Independentemente do curso dessa investigação, o Estatuto e a Palavra de Deus desautoriza, reprova a estadia desses homens como pastores. Se eles espalham trevas, nós proclamaremos a luz. Calar-se diante do perigo é trair o chamado de Deus. Olá, trago para você agora informações sobre a audiência levada a efeito hoje na cidade de Moreno, no Fórum de Moreno, onde estavam presentes, obviamente, a nossa irmã Cosma, representada pelo ilustre advogado Dr. Luiz Miguel, seu filho e sua filha. Você vai ver a situação que eu vou narrar, vou mostrar a você aqui o quadro que você, dizimista, que você, ofertante, proporciona. Então, vejam aí a situação de injustiça, onde era para haver justiça e equidade. A situação de exploração, vitupério, aviltamento, quando era para haver um espírito colaborativo, um espírito altruísta, um espírito humanitário, um espírito de amor.
Por quê? Essa situação é protagonizada por um homem a quem você chama de anjo da igreja, a quem você chama do homem de Deus, a quem você chama de pastor, que na realidade não passa de um falso profeta, um lobo revestido de pele de ovelha. 8h30, sala de audiência, ausência total da administração da IEADPE. Dr. Luiz Miguel com a irmã Cosma. Do outro lado, via videoconferência, está os advogados, sem a presença do gestor presidente e nem do gestor local. Mesa vazia. Simplesmente não compareceram. E sim, somente através de seus advogados, uma ausência fria, uma ausência sem o menor sentimento humano. Essa mesa de audiência vazia, irmãos, mostra claramente o coração duro, perverso, iníquo, vazio de Deus do gestor presidente. Quando, através de seus advogados, perguntado se havia acordo, foram taxativos de não temos acordo e nem proposta nenhuma. E aí vocês veem o retorno da nossa irmã Cosma, uma senhora de 75 anos, pleiteando o seu direito quando foi violentamente aviltada, quando foi ultrajada, quando foi, irmãos, praticamente violentada em todos os seus direitos, pois invadiram a sua propriedade, destruíram a edificação dentro de sua propriedade e há 8 meses está a senhora lá. Vejam aí o sacrifício dessa senhora de 75 anos, vindo de sua residência, sem café, não dormiu à noite, senta-se à mesa, esperançosa de que houvesse um arrependimento, mas nada. E aí esse retorno vazio também, só Deus sabe o que passa no coração dessa pobre senhora. Irmãos, onde está o que esse homem e os seus apoiadores pregam, ensinam, doutrinam, pedem e exigem santidade a você, das crianças, dos adolescentes, da juventude, dos adultos, dos órgãos, e se esmera para viajar fazendo turismo pelos continentes, dizendo fazer missões. Se dentro do seu estado, na sua cidade, ele ofende, ele avilta, ele ultraja, ele viola, ele faz uma tremenda perseguição às pessoas, a exemplo aí da nossa irmã Cosma e sua família. E aí, irmãos, você vai ficar imparcial diante de tudo isso? Veja agora, Dr. Miguel fazendo um resumo do que foi esta frustrada audiência. Josué, não foi surpresa o que nós assistimos aqui agora na sala de audiência. Nós sabemos que existem pessoas que não têm coração, pessoas que fazem a maldade, no caso eles fizeram a maldade, deixaram lá o templo do sítio do Sara praticamente todo destruído e não ofereceram nenhuma proposta de acordo. O que isso significa? A insensibilidade desses homens. Esses homens estão com a mente cauterizada, esses homens não servem mais a Jesus. Você viu um relato lá fora de que na enchente de Rio Grande do Sul, a igreja, a Assembleia de Deus foi destruída e as outras igrejas reconstruíram essa igreja. Como é que se destrói? Lá em Rio Grande do Sul, a natureza destrói e os irmãos reconstroem. E aqui no estado de Pernambuco, pela vontade própria de um homem, pela autoridade maligna de um homem, se destrói e não se traz a mínima proposta de acordo para ser reconstruído, mesmo diante do sofrimento da história. Então a gente sabe que esses homens servem apenas, unicamente para pedirem dinheiro. O Deus da Assembleia de Deus hoje no estado de Pernambuco chama-se dinheiro, que são capitalizados através dos latentes, viscerantes pedidos de dízimos. Você quando vê o pessoal pedindo dízimo, saiba que é para este homem utilizar dessa forma, destruir um templo e com o seu salário de mais de 400 mil reais, viver de uma forma monarca. Ele é um monarca. Ele e a família dele é como se fosse o rei da Inglaterra. Infelizmente, não paguem dízimo, não paguem, deixem de pagar dízimo que estão alimentando esse reino maligno. Essas são essas palavras, Josué. Uma das estratégias mais perigosas adotadas pelas trevas tem sido transformar crentes inconstantes
em instrumentos de escândalo dentro da própria igreja. O obreiro que divide igreja, ele é estrupador de igreja. Ele é violentador de igreja. Esses têm sido usados para lançar dúvidas sobre a integridade de pastores, líderes e ministros do evangelho. Esse crápula aqui desse Ayrton José Alves não pode mandar na sua família, no seu dinheiro, no seu pagamento. Olha só o áudio que esse canalha aqui trouxe, coibindo o povo a ajudar os pobres. Olha só o cúmulo da canalice aí na sua tela. Eu não vou nem chamar esse cara de pastor, né? Mas o tal do Ayrton José Alves, ele que se intitula pastor da igreja de Pernambuco, onde ele proíbe severamente os seus membros de doarem cesta básica para os necessitados. Olha só até onde chega a ganância, a miséria desse desgraçado que se intitula pastor. Só o salário dele já foi comprovado que é em torno de R$200 mil por mês. Você tem ideia do que é isso? A base de dízimo dos irmãos lá de Pernambuco. Então, nós recebemos um áudio aí onde as pessoas estão levando cesta básica para os irmãos necessitados, comprando com o dinheiro do dízimo, baseado naquilo que a gente tem falado aqui, que, meus amigos, quando vocês colocarem isso em prática, vocês vão desarmar esses ladrões da fé, esses canalhas aqui que vivem do dinheiro da igreja. E aí, em um áudio, ele diz o seguinte, que não é para o povo levar, que ninguém tem autoridade de administrar o dízimo, que não é seu. Claro que é seu! O dinheiro que você vai levar na tesouraria, que queria levar, mas não vai levar, é seu, e você faz o que você quiser. Eu fui informado que tem alguns irmãos comprando cestas básicas para doar para as pessoas necessitadas. Observem, digam para eles que eles não foram chamados para administrar os dízimos e nem as ofertas. Existe um tesouro para onde são canalizados os dízimos e as ofertas, e ali nós, em nome de Jesus, administramos. Então eles não podem fazer isso. Quem está fazendo isso não está dando dízimo. Não pensem eles que estão dando dízimo. Eles estão apenas fazendo uma caridade. E fazendo uma caridade com aquilo que não é dele. Pois o dízimo é do Senhor. Passe para os grupos e informe. A igreja tem suas necessidades. Água, luz, telefone, aluguel. Enfim, nós temos responsabilidade. A paz do Senhor. Não é nojento isso aí? Um homem desse aí envolvido nessa carnalidade, nesse materialismo, nessa ganância toda, querendo administrar o dinheiro que é do povo e que não é dele, cujo dele já vem muito gordo, mais de R$200 mil. Esse camarada é milionário à custa do dinheiro do povo. Foi chamado à justiça lá, agiu ironicamente diante do juiz. Gente, isso aqui é um absurdo. Um absurdo. Chegou em dezembro. Sabe o que ele disse para o povo dar o dízimo dobrado do pagamento e do 13º? Escute só essa parte aí do que ele fala aí na igreja. Vamos entregar, meus irmãos, ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu quero lembrar que este mês é dobrado, não é, irmãos? Porque tem o 10º e o salário, uma bênção. Então vamos entregar ao Senhor dobrado. Amém, meus irmãos? Ele nos deu dobrado, vamos entregar dobrado. Amém? Vocês têm ideia da ganância, da miséria que envolve um homem desse aí? Esse homem aí está na garra do capeta já em vida. Já em vida. Você é um ateu, né? Você é um ateu que só causa escândalo aí. Tenho pena da igreja de Pernambuco, tenho pena daqueles que estão se idolatrando nesse homem aí e estão cegos, né? Cegos, não conseguem ver a maldade que está impregnada na vida desse cara aqui. Proibir o povo de dar cesta básica para os necessitados. Enquanto que essa é a melhor forma de você investir o dinheiro e querer agradecer a Deus com o seu dinheiro, é isso, ajudando os missionários, comprando cesta básica. Não me venham os babacas aqui dizer que não, o dízimo é do Senhor. Se você que pensa assim, é um babaca, né?
que rouba do próprio dinheiro, que deixa a mulher passando necessidade em casa, que deixa o filho passando necessidade para sustentar malandros como esse aqui. É isso que está acontecendo em Pernambuco. E aí, meus amigos, vem esse babaca aqui desse José Ailton dizer que não é para ajudar os necessitados. Ajude sim! Pegue o dinheiro, deixe de levar para esses vagabundos e leve para os necessitados, para os missionários, compre cesta básica. Faça valer o seu direito sobre aquilo que Deus lhe deu. Não sobre o que esses pastorecos querem aqui, esses canalhas, vagabundos que não vão trabalhar. E o objetivo é claro: se a liderança for desacreditada, o rebanho se dispersa e se torna presa fácil para o inimigo. Só enganação. É um mandando arrancar o telhado da igreja no Nordeste, querido, porque o povo, como diz, não queria mais, como diz, querido, ficar lá. O povo queria congregar em outro lugar, mandou arrancar as telhas tudo da igreja, deixou a igreja pelada. A igreja não é dele, a igreja é de Cristo. Como é que ele faz uma safadeza desse? Vamos entregar, meus irmãos, ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu quero lembrar que este mês é dobrado, não é, irmãos? Porque tem o 10º e o salário, uma bênção. Então vamos entregar ao Senhor dobrado. Amém, meus irmãos? Ele nos deu dobrado, vamos entregar dobrado. Amém? Pega o dinheiro do povo, o cara é lotado de fazenda de terra lá e faz uma sacanagem dessa com o povo. As fazendas, os sítios, tudo que ele tem lá é do dízimo do povo. O cara não trabalha. Como é que o cara não trabalha, não faz nada na vida e tem fazenda? Uai, me diga. Como é que o cara não trabalha, que ele não move uma palha, levanta meio-dia e tem chácara, tem hotel, é dono de hotel, é dono de apartamento, duplex e não sei o quê? É da onde o dinheiro? Do povo! Vamos entregar, meus irmãos, ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu quero lembrar que este mês é dobrado, não é, irmãos? Porque tem o 10º e o salário, uma bênção. Então vamos entregar ao Senhor dobrado. Amém, meus irmãos? Para isso, como já mencionado, o inferno tem se aproveitado de uma arma poderosíssima, que são as redes sociais. O Jordão é a área 32. O pastor Isaac Silva, ele foi o escalado desta noite para ministrar a Santa Ceia, nesta última terça-feira. E o que ele mais falava era justamente no dízimo do 13º, que era para os irmãos não esquecerem. Se não tivesse condições de fazer, de entregar ali naquele momento, poderia passar um Pix, e assim ia chegar até o ministério, porque o pastor está precisando. Esse pastor Isaac Silva, o escalado dessa Santa Ceia no Jordão, área 32, ele repetiu tantas as vezes esse 13º, coagindo o povo, que teve irmãos que disse que na próxima Santa Ceia, se ele for, ele não fica na igreja. Ou seja, estão torcendo para que esse Isaac Silva nunca mais volte lá, esse pastor, porque ele só sabe pedir dinheiro. Foi uma Santa Ceia todinha pedindo dinheiro. Ou seja, não esqueça o 13º que o pastor está lembrando. O pastor está lembrando, olha, está ali o Pix, aí passa o Pix. É uma raça de víbora, cães gulosos. Se alguém observar esses canais que se especializaram em expor as entranhas da igreja, verá que ali não há alimento espiritual, não há louvores a Deus, não há edificação, apenas denúncias. A paz do Senhor Jesus. Hoje são 27 de março de 2025. Me digam se isto é normal. 2012, projeto aprovado. 300 milhões de reais arrecadados por uma campanha startada na rádio, na televisão e em todo o estado de Pernambuco. E vocês vão ver aí a maquete majestosa do empreendimento. Um templo projetado para acomodar
mais de 30 mil pessoas sentadas. A aquisição do terreno, conforme depoimento em justiça, sob o compromisso de falar a verdade do presbítero Jonatas Renato, que trabalhava na tesouraria, foi um mistério. Ele disse: o terreno foi 12 milhões, saíam todos os meses R$1 milhão e ninguém sabia, pelo menos a nível dele, que conhecia tudo da tesouraria, quem era o credor, quando, como e aonde esse dinheiro era entregue. Só que, segundo informações, o terreno foi pago. Vocês vão ver aqui, mas vejam logo aqui a estrutura mega faraônica do templo. Eis aí a maquete do projeto faraônico do megatemplo da IEADPE, composto por um salão de culto para 30 mil pessoas ou mais, departamentos, um prédio, hotel, garagem de 17 andares, suítes, inclusive uma suíte presidencial com acesso direto ao L ponto. Era um projeto faraônico. Então, hoje, quase R$1,5 bilhão. E o que foi feito desse dinheiro? É um absurdo. Muitos daqueles que conhecem as entranhas desse descalabro já morreram, mas, por certo, haverão de prestar conta na eternidade diante do dono da igreja. Morreram calados, perderam a única e grande oportunidade de tratar com respeito a igreja do Senhor Jesus. O gestor presidente abençoando, impetrando a bênção a um projeto que fracassou. E aqui, o valor atual, R$1.416.622,76. Vocês vão ver agora, sob a narração do presbítero Silvio, o dono do canal Atalaia, que ele levantou o drone dia 10 de março agora. E o terreno está coberto por mato. Não foi colocado um só tijolo. A pergunta que não quer calar: para onde foram os 300 milhões de reais? Que, como vocês viram aí no cálculo, ou nos cálculos, 300 milhões de reais em 2012. Vamos aqui levantando o drone para mostrar aos senhores e às senhoras que a mentira, embora tenha perna curta, ela anda. E as pessoas que são incautas, pessoas que são desinformadas, sobretudo a geração que não tem acesso às plataformas digitais, eles são enganados por certos homens que se dizem pastores. Disseram que essa obra tinha começado, iniciado, e eu resolvi, hoje, segunda-feira, levantar drone no local onde estaria sendo construído o templo, o grande templo, que, segundo alguns blogs, inclusive Jornal do Comércio, o orçamento dessa grande obra, desse grande templo, era de 300 milhões de reais. O que foi que esse cidadão fez? Usando a má-fé e a simplicidade dos irmãos, esse homem começou a fazer uma campanha a nível de Pernambuco para arrecadação do valor estimado nesses jornais. E muitas pessoas contribuíram achando que se tratava de uma coisa séria, de uma obra séria, de algo que realmente iria acontecer. Mas quando você tem uma pessoa esperta e você é uma pessoa simples, o esperto sempre se sobressai. O que dá quase R$1,5 bilhão de reais, sob a omissão, o silêncio dessa diretoria conivente
dessa diretoria que se cala diante de todos esses desvios de conduta. É nelas que muitos se levantam como justiceiros espirituais, dizendo agir por zelo, mas, na verdade, são movidos por ódio, por vaidade e desejo de vingança e sede de notoriedade. Mas o Senhor nos alertou. Ele disse, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:16. Isso é uma vergonha muito grande. A sociedade pernambucana, a IADPE, os nossos irmãos, nós estamos aqui representando uma minoria. E não temos medo de fazer essas denúncias que já vem correndo o processo aqui no estado de Pernambuco, que se torna conhecido em todo o Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, essa gestão animal, tirana e diabólica, que só visa se apropriar das pessoas e a propriedade indébita também, se apropriar dos irmãos apenas por motivos interesseiros, ensugar da igreja, dízimos e ofertas. Fica aqui o nosso apelo aos nossos irmãos e àqueles que admiram a gloriosa Assembleia de Deus nessa gestão do Ailton José Alves, que nós consideramos como a era negra da igreja. A Assembleia de Deus não merece essa tal discrepância feita por essa gestão, por essa família que se apoderou das Assembleias de Deus. Fica aqui o nosso apelo, fica aqui as denúncias. A sociedade pernambucana precisa conhecer o que de fato vem acontecendo dentro da IADPE, quando ele trouxe para dentro da igreja uma politicagem. Trouxe para dentro da igreja esse sistema político, quando muitos de nossos irmãos, eles não tinham o direito de ir para o púlpito, até mesmo para pregar a palavra de Deus, mas, no entanto, levou para dentro da igreja a politicagem e fazendo política barata, com envolvimento em rachadinha, que ele tem sido denunciado, certo? Mas, no entanto, é passado para a sociedade, ele diz que é vítima, quando na verdade ele não tem nada de vítima. Julgamentos e escárnio. É um terreno árido, onde só brotam palavras ferinas e sementes de divisão. Diante desse cenário sombrio, faço um apelo. Despertemos. Não sejamos cúmplices, por ação ou omissão, de práticas que desonram o nome do Senhor e envergonham a sua igreja. Meus amados irmãos, a casa de Deus, o santuário, o templo, é um marco importante, relevante, não só para a igreja, mas em uma comunidade, em uma cidade, em uma região. É um marco que Deus estabelece aqui na cidade de Bom Conselho, cidade muito religiosa, mas que Deus tem salvo almas e redimido pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este salmo que eu li, o Salmo 84, fala da felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Salmo que foi de autoria de Corá e para o cântico da sua casa no santuário, mas era um salmo que era cantado pelos peregrinos quando se dirigiam ao templo em Jerusalém, quando se dirigiam à casa de Deus em Jerusalém. E o salmista, inspirado por Deus, ele fala do valor, da importância desta casa de oração. Quem diz amém, meus irmãos? Desta casa de oração. O salmista inicia dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Esta casa de oração é um lugar que é a habitação do Senhor nosso Deus. E o salmista diz que esse lugar, que é o tabernáculo de Deus, é um lugar amável, é um lugar agradável, porque aqui o Salmo, versículo 1, no original quer dizer isso. O tabernáculo do Senhor dos Exércitos é um lugar agradável. Amém, meus irmãos? É um lugar de bênção, é um lugar de vitória, é um lugar de socorro, é um lugar para onde todo crente salvo, não só na hora de aperto, de desespero, mas na hora de vitória, na hora de bênção, recorre a este lugar
livro de Gênesis, no capítulo 28, versículo 17, que quando Jacó foi em direção a Padã-Arã, chegou àquele lugar que se chamava Luz, e logo depois foi colocado o nome de Betel, que quer dizer casa de Deus. E ele disse: que lugar horrível é este? Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Para alguns é um lugar horrível, mas para a igreja é um lugar agradável, porque a presença de Deus está nele. Glorificado seja o nome do Senhor. Onde houver algo a ser corrigido, que seja tratado com oração, humildade e temor diante de Deus. Estamos aqui, 10 de janeiro de 2020, o pessoal de Ailton José Alves chegando aí para mais uma audiência. É a primeira vez que eu vejo no texto pessoalmente. Então, se houve essa representação com mentiras e calúnias, então ele está dizendo que a igreja foi quem representou. Então, nesse caso, a igreja estava mentindo, estava caluniando, estava dando falso testemunho, não é verdade? Estava, olha, irmãos, agindo de má fé, levando a justiça a cometer um erro, e ele dizendo que não são eles, é a igreja. Que absurdo terrível. Então, vocês vejam aí, eu estou falando e passando nessa foto, a cara, né, sem vergonha nenhuma desses homens, em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A igreja é do Senhor, e ele mesmo a corrige e a purifica. Mas ai daqueles que, por leviandade, ousam feri-la com palavras ásperas e atitudes impuras. Como ele foi pego de surpresa, ele tinha certeza que ele ia pisotear, não é, pela derradeira vez o pastor Almeida e a família, sendo que não foi dado esse gostinho. O que é que ele faz? Proíbe os pastores de ir, porque Josias Clementino disse que ele proibiu os pastores de ir, os obreiros de ir. Ele não foi, não mandou nenhuma coroa de flores, não é? Não vou não, mas vou mandar uma comitiva lá, vou mandar uma coroa de flores. Não mandou nada. Agora, como ficou muito feio para ele, ele está tentando justificar, tentando fazer com que as pessoas sejam enganadas com essas mentiras dele, entendeu? Totalmente mentira, nós não proibimos ninguém de ir. O problema é o orgulho dele e em relação à família, que ele perseguiu esses 20 anos, pastor Almeida, que ele maltratou esses 20 anos. Por isso, não seja cúmplice dessa investida das trevas. Não dê audiência a esses ataques. Não compartilhe, não comente, não alimente a afronta com a sua atenção. Cada clique, cada visualização fortalece o sistema que os sustenta, mas se o deixarmos no silêncio, sem palco, sem eco, eles definharão. Esses canais prosperam no escândalo, mas morrem no esquecimento dos justos. Que o Senhor nos dê discernimento, e não somente discernimento, mas coragem e temor, para que não sejamos achados lutando contra a sua própria igreja. Está aqui, meus irmãos, uma cena deprimente, né? O gestor Ailton José Alves, o gestor Luiz Mário, comparecendo aqui mais uma vez a 13ª vara criminal, tá certo, para uma audiência exatamente contra os irmãos, o qual ele processou criminalmente. Mas vocês haverão de comparecer perante Deus, e Deus não precisará de testemunha. Por certo, o nosso irmão Sivaldo, eu, o doutor Miguel e todos nós, você, gestor Ailton José Alves, Luiz Mário, o Isaac Silva, todos vocês haverão de comparecer. Agora, vocês foram teoricamente encarregados de cuidar de algo de Deus, e esse algo vocês desprezaram, jogaram para fora. A noiva é dele, e ele virá buscá-la, pura, santa e sem mácula. E ai daqueles que se levantam contra ela. Para mim, a maior blasfêmia que eu já ouvi na minha vida é alguém dizer assim: nós somos a geração do avivamento. Nós somos a geração do avivamento. Nós somos a geração do escândalo. Nós somos a geração do divórcio. Nós somos a geração do pecado. Nós somos a geração que mais fez coisa errada nesse mundo, fomos nós. Nunca pisou nessa terra crentes piores do que nós. Nunca. Nós somos os piores crentes que já moraram nessa terra. Nós somos os piores crentes que a igreja já teve. Ninguém teve a capacidade de ser pior do que nós. Nós estamos destruindo tudo que foi construído.
Se a tua avó estivesse aqui hoje congregando, a tua avó ia pedir a igreja dela de volta. A sua mãe, que é crente, você que nasceu na igreja, a tua mãe está gemendo de tristeza. Pergunta para ela: e aí, mãe, qual igreja que é melhor, de hoje ou da senhora? Igreja que é melhor, vovó? A igreja que a senhora congregava ou essa? Ela vai te falar a verdade. Não precisa de eu falar, eu sou novo. Pergunta para tua avó. Uma igreja que Jesus batizava todo dia, uma igreja que Jesus curava todo dia. Olha o nível de temor dos crentes, olha o nível de santificação dos crentes. E hoje nós estamos desesperados. É uma queda atrás da outra, é um escândalo atrás do outro, é um crente mais frio que o outro, é um crente menos temente que o outro. E nós estamos desesperados porque a gente não sabe até quando isso vai durar. Mas Deus vai nos dar uma saída. Quem crê, diga amém.